Vera Regina Schneider iniciou sua carreira no basquete aos 13 anos, quando representou sua escola nos Jogos Escolares Regionais. Em 1986, passou a jogar pela Sojipa, onde representou o clube nas categorias infantil, infanto, juvenil, adulto, além de representar a seleção gaúcha em diversos campeonatos nacionais, onde se destacava principalmente pela altura. Em 1989, foi jogar em Salto, São Paulo. Por volta de 1990, foi jogar em Araponga, cidade norte paranaense, onde foi campeã paranaense. Atualmente, é responsável pelo resgate do basquete em diversas escolas. Boa noite! Está no ar o nosso Esporte na TV. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto, com a nossa noite feminina. Eu, Adriana, e tenho como minha convidada a minha colega, ex-atleta, professora, com um currículo bem extenso no basquete, nossa amiga Vera Schneider. Boa noite, Vera. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco da minha história. E a gente que agradece. O Esporte na TV fica agraciado em tu ter topado o desafio e a experiência de contar um pouco da tua história para nós. Como eu comentei contigo quando eu te fiz o convite, né? A gente conhece a Vera, mas poucos sabem da história grande da Vera com o basquete. A Vera é professora, a Vera é diretora, a Vera é coordenadora. Eu queria que tu começasse a falar um pouco para o nosso telespectador como começou o teu amor pelo basquete. Que idade tu tinha? Faz um feedback da tua história. Então, Adri, eu comecei aos 13 anos de idade na escola, lá na cidade de Encantado, onde eu me destacava pela minha altura, e automaticamente o professor de educação física, então, ele me chamou para a equipe da escola. Nisso, a gente representou a escola nos jogos regionais, escolares, que na época eram muito frequentes, e logo daí já é uma equipe de lajeado. Já o treinador me convidou para participar dessa equipe de lajeado. Ali participei de GIRCS. Aí coincidiu que em 86, né, isso foi remotamente em 84. Em 86, a minha família se mudou para Novo Hamburgo, em busca de melhores condições de emprego. Era o setor calçadista, né, muita oferta de emprego aqui. Aí, então, como que fica? Eu acabei indo. Como também o pessoal que coordenava a Sojipa, em Porto Alegre, acabei indo para lá estudar, fazer o ensino médio e jogava na Sojipa. Na Sojipa eu cheguei, então, com 15 anos, eu joguei a categoria infantil, a categoria infanto, juvenil, adulto, né? Então, representando as diversas categorias, né? Assim, com muita aprendizagem, muito treino, muita determinação, né? Porque eu queria era algo a mais para mim, né? Assim que minha família não tinha condições econômicas favoráveis, né? Então eu era uma superação assim a cada dia. E também nessa época assim, então eu representei a seleção gaúcha, jogando diversos campeonatos nacionais, assim também, então nas diversas categorias. Foram anos de muito basquete, muita garra, muita determinação assim para vencer. Que legal, Vera. Quanto tempo tu ficou na Sojipa? Tu foi para lá convidada e aonde tu estudou? Tu morou, teus pais moravam? Conta para nós assim, porque tu morava em Novo Hamburgo. Sojipa é Porto Alegre. Como é que ficou essa história? Tu ficou por lá? Primeiramente a ideia era que eu fosse treinar 2 vezes por semana na Sojipa e voltasse para Novo Hamburgo, né? Só que assim, você sabe que também Novo Hamburgo, se hoje já como trem, tudo é bastante difícil, imagina naquela época, né? Assim, então era muito difícil, né? Então, automaticamente, na época, o nosso técnico, assim, ele conseguiu que eu fosse estudar em Porto Alegre e para morar, eu fui morar num pensionato de freiras, então, que a Sojipa também ela oferecia né, ajuda de custos para me manter lá em Porto Alegre, então. Então, assim, eu morava nesse pensionato, treinava de manhã, estudava à tarde e, novamente, no final da tarde e à noite, a gente treinava mais um turno, mais uns horários também.
Então, assim, a vida de atleta, dizendo, né, tanto na Sojipa como em outros lugares, é bastante difícil, bastante... quem acha que assim, a atleta chegou num determinado nível, assim, sem esforço, assim, Não, está né? enganado, né? Todos os entrevistados que a gente tem conversado tem esse relato mesmo, né? Para quem vê de fora, parece assim o auge, mas para aquele atleta ter chegado naquele patamar, ter conquistado determinado espaço, isso obteve muito esforço, muita dedicação familiar, muito abrir mão de determinadas situações da vida, né? Do teu convívio diário com a tua família, que já veio de uma outra cidade e que tu já teve que te afastar. Vera, conta para nós. Tu tá me dizendo que tu treinava de manhã, estudava à tarde e treinava à noite. Finais de semana tu vinha para tua família ou tinha competições e treino? Como ficou o vínculo familiar? Automaticamente, assim, o vínculo familiar, assim, ele foi... Eu fui me afastando um pouco, né, assim, né, se for pensar, porque o que acontecia? A maioria das competições eram em finais de semana. Então, às vezes, a gente ia para São Paulo, e daí, assim, na época também não era, hoje em dia é muito fácil ir de avião. Na época, às vezes, a Sojipa tinha um ônibus, a gente ia de ônibus, né? Então, isso demorava um dia para ir, outro dia para voltar, né? Então, assim, automaticamente ficava o final de semana todo comprometido, né? E daí também tinha outros, como eu participava de diversas categorias, sendo ainda infantil, infanto, e eu jogava nas categorias acima, então, assim, eu tinha muita competição, eram realmente muitas competições que eu estava envolvida, né? Então, assim, eu vinha no final de domingo de tardezinha, segunda-feira já voltava para Porto Alegre, né? Então, assim, realmente fui me afastando um pouco, lógico, né? Tinha o carinho, a colaboração da minha família, dos meus pais, da minha irmã, né? Mas, assim, houve um pequeno distanciamento nesse período. Isso na adolescência, porque isso foi com 15, 16 anos, né, Vera? Sim, com certeza. Eu vi no teu currículo que tu nos mandaste que houve também um convite para a Vera ir a São Paulo e caracterizar cada vez mais a Vera atleta. Tu coloca também que isso favoreceu muito a tua altura, né? Uma atleta que com altura no basquete favorece bastante. Como foi essa tua transição, saída da Sojipa, ida a São Paulo numa adolescência? Realmente, assim, houve uma preocupação. Cada torneio, cada campeonato que a gente jogava, assim, alguma grande equipe de São Paulo, eu recebi vários convites, né, assim, sabe, para jogar em São Paulo. Só que, assim, o meu técnico, na época da Sojipa, o Souber, ele era mais do que um técnico, ele era um paizão para nós, né? Então, ele dizia, olha, eu acho que ainda não é o momento, meus pais também ficavam preocupados, né? Então, assim, realmente, então, eu fui ficando na Sojipa, galgando melhorar aqui mesmo no Rio Grande do Sul. E quando, então, eu fiz 18 anos, né, que eu terminei o ensino médio também, que havia uma preocupação também de continuar os estudos também, aí sim houve alcei voos, né, para ir para São Paulo. Aí tu aceitou o desafio. Sim, aceitei um grande desafio, né? E para onde que tu foi, Vera? Como foi sair da Sojipa e ir para Sorocaba? Não, eu não fui em Sorocaba. A equipe que eu fui jogar foi em Salto, a equipe Emes Mandi de Salto. E lá a gente enfrentava as equipes de ponta, né? Digamos, na época a Minercal, que a Hortência jogava, a equipe de Jundiaí, onde a Paula jogava, a Pirelli, né? E na equipe de salto, a gente tinha também a categoria juvenil, que eu ainda era da categoria juvenil, e a equipe adulta. Então, assim, a gente complementava, né, assim, na equipe adulta, e do nosso jeito, frente às outras equipes, ficamos em quarto lugar, assim, sabendo pela história das outras grandes equipes com jogadoras americanas e tudo, então foi um grande resultado para nós. Então a gente teve uma Vera que jogou com grandes nomes, certo? Esse assunto a gente vai continuar
após os nossos comerciais. Vera, a gente está indo para os nossos comerciais e já retornamos com o Esporte na TV. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos voltando com o nosso Esporte na TV. Hoje com a nossa convidada, Vera Schneider, uma atleta de basquete, uma professora de renome na cidade de Sapiranga e que teve grandes passagens em grandes clubes jogando basquete. Ela, no primeiro bloco, nos falou bastante da história dela na Sojipa e paramos quando ela estava em São Paulo. Vamos lá, Vera? Como que ficou o teu tempo em São Paulo e o que aconteceu na tua vida por lá? Pois é, infelizmente eu fui em 89 para São Paulo e logo no início dos anos 90 a política acabou influenciando. Houve o Plano Collor, onde, como é que eu vou dizer, houve o confisco das poupanças, as empresas deixaram de patrocinar as equipes. E com isso, assim, várias equipes se desfizeram e acabei sobrando, digamos assim, né? Para onde que eu vou? Volto para o Rio Grande do Sul? O que eu vou fazer? Ficava aquela dúvida, né? Assim, vai para cá, vai para lá. Aí nisso surgiu uma oportunidade no norte do Paraná, na cidade de Arapongas, que é uma cidade maravilhosa que me acolheu. E é uma cidade que vivia o basquete. Então, quando eu cheguei lá, eu fui recebida com áreas de ídola, né? Assim, fui acolhida assim, com um carinho muito grande. E lá, então, voltando a treinar, né? Assim, não era a minha expectativa, eu achava que eu estava saindo do grande centro de São Paulo, mas, assim, a gente teve uma trajetória muito bonita, fomos campeãs paranaenses, assim, até hoje eu tenho, assim, a história minha lá também, acompanho um pouco o basquete da cidade, eles têm, assim, registros disso, né, assim. Então, foi muito bom, assim. Foi um marco. Foi um marco, é. E é bom, né, Vera, quando a gente percebe que uma cidade, tu conseguiu sair, uma cidade que não conseguiu desenvolver o que tu pretendia. E daí foi para uma que tu foi acolhida e que dava devido valorização ao esporte. O que é importante. Automaticamente também eu comecei a trabalhar com escolinhas de basquete, que o objetivo deles era a difusão, então, assim, do basquete para as crianças também, né? Não só manter as equipes de base, né, do adulto. E também as crianças começassem a gostar cada vez mais do basquete, né? Então, assim, foi onde então eu peguei o gosto por também ensinar, onde fui fazer minha faculdade, né? Me formei lá também, na faculdade, lá nessa cidade, e permaneci lá, mesmo indo jogar em outras cidades, às vezes fazia algum torneio, alguma coisa que me contratavam, mas era a minha cidade do coração, digamos assim, né? Onde permaneci por 7 anos. Então tu concluiu o teu ensino superior foi em Arapongas, no Paraná. Isso, Ana. Daí tu fixou o endereço lá, ficaste lá até que idade, Vera? Daí até lá eu fiquei até a idade, eu tinha 26 anos, quando eu retornei ao Rio Grande do Sul, que daí também eu estava formada,
buscando novos desafios, né? Então, assim, o pai que eu vou dizer. E a minha família sempre morava aqui, eu sabia, poxa, desde os 13, 15 anos, digamos assim, eu estava longe, né? Então, assim, também, às vezes, o sangue, digamos assim, fala um pouco mais alto, né? Assim, né? Apesar de eu, até hoje, sinto saudades lá da cidade de Arapongas, né, dos amigos que deixei e tudo, mas eu também tinha o lado familiar que pesava muito, né? Daí tu voltou para Novo Hamburgo. Agora eu queria que tu contasse para nós como que a Vera chegou em Sapiranga, porque eu conheço a Vera do basquete, que é como ela é conhecida na cidade de Sapiranga, né? Eu tive o prazer de tê-la como minha observadora no meu estágio probatório. Olha só, depois fomos colegas, hoje somos colegas em escola, e uma pessoa de um conteúdo muito rico, que a cidade tem muito a agradecer, os alunos, né? Os nossos pequenos atletas. Como que tu chegaste lá? Então, quando eu voltei em 97, né, então também não tinha emprego. E o primeiro concurso na região que apareceu foi em Sapiranga. Então, vamos para Sapiranga, né? Pegava o Citral, né, digamos assim, né, de Novo Hamburgo a Sapiranga, e aí então eu comecei a trabalhar na escola La Salle. Eu sempre brinco, né, que eu recebi uma bola murcha, um barranco, e vai dar aula, né, assim, né, porque as condições eram muito precárias, né. Só que daí também batalhando, fazendo projetos, né, assim, a gente conseguiu, assim, logo no ano seguinte também, que eu comecei em 98, então, aí em 99, depois de bastante luta de projetos, de ganhando fundos, a administração apoiou, foi o primeiro ginásio que foi construído na cidade, na escola poliesportiva. Porque na época, assim, o handebol em Sapiranga a cidade respirava handebol. Eu vinha de uma cidade que respirava basquete e caí na cidade que respirava handebol, né? Sim, então, Sapiranga tem um histórico bem grande, né? A gente vai trazer algumas convidadas também para falar sobre a história do handebol, né? E na vida delas, que de Sapiranga abriu grandes caminhos, assim como a Vera veio trazer grandes conhecimentos para Sapiranga em relação ao basquete. Como que ficou os nossos projetos, Vera? Como que tu desenvolveu? Porque depois de diretora, depois de escola, foi trabalhar dentro da secretaria também, né? Hoje eu sei que tu é a nossa cabeça em grandes projetos. Como que tu relata isso para nós? Realmente, eu sempre, chegando em Sapiranga e eu vendo que não tinha, digamos, tabelas de basquete para a criançada jogar, eu acho assim que o sol nasce para todo mundo, ou para todos os esportes, né? Então, assim, eu acreditava que tenha handebol, mas que tenha basquete, que tenha ciclismo, que tenha futsal, que tenha todos os esportes, né? Então, assim, eu batalhei pelo meu espaço ao sol, né? Meu e de todas as pessoas que apreciam o basquete. Então, eu sempre fui, em todos esses anos de Sapiranga, que eu moro em Novo Hamburgo, mas me considero de Sapiranga, né, que é a cidade que me acolheu, né, eu trabalho vou em épocas que, fora a pandemia, eu vou de manhã e volto de noite, né, de lá, né. Então, assim, batalhando. E mesmo na época da direção, o que acontecia? Eu abri o ginásio com o auxílio do meu esposo, com o auxílio de outros colaboradores, e sábado à tarde era o ginásio da Escola Maria Ruth, era sábado de basquete, né? Então, assim, eu sempre tive esse que, enquanto as crianças, os jovens estão jogando, eles não estão na rua, não estão se drogando, não estão fazendo outras coisas que não venham ao objetivo da saúde, né? Então, e como é que tá, Vera, para ti administrar? Eu sei que isso está sendo bem difícil, né, para nós lá no Nenezão também. Essa pandemia, a Vera que é tão engajada, a gente tem muitos alunos que amam o basquete e que gostam, né, dessa participação, desses treinos.
Como que está sendo isso para ti? O que tu tem para nos dizer em relação a isso? Realmente, no início do ano, assim, eu fiz muitos planos. Eu, assim, queria que esse ano fosse um ano de muitas glórias, que os projetos, assim, vingassem, que a gente ia fazer amistosos, iam, né, trabalhar, assim, eu estava bem engajada realmente para fazer acontecer. E, para minha surpresa e de todos, veio a pandemia e agora, né? Então, assim, está sendo muito difícil, né, assim, ensinar basquete pelo computador. Né? Assim, isso é uma coisa que eu nunca, em momento algum, me imaginei, assim, na minha vida. É uma coisa completamente diferenciada. O que eu vou passar agora? Eu sei que no dia que eu tenho que passar as atividades para as escolas, assim, o que eu vou passar, que mensagem que eu quero deixar, assim, né? Também eu tenho que ter a preocupação, assim, de vai dar certo, vamos acreditar, logo vamos estar de volta, né? Então, assim, é um momento bastante difícil. Isso a gente percebe, né, Vera? Como que tu tá sentindo? Eu percebo que Sapiranga, eu sou suspeita a falar também, né? É um município que nos acolheu, que me acolheu. Eu venho dormir em Novo Hamburgo, né? Porque a gente respira Sapiranga. É um município que a gente percebe que tem muito envolvimento com o esporte. Dessa cidade saiu inúmeros atletas, tanto de handebol, quanto de atletismo, quanto da ginástica artística. A gente tem gente morando fora. E tu, com esse teu conhecimento, com esse teu engajamento, tu conseguiste trazer bastante coisas no basquete também. Né? A gente percebe que as escolas acabam se envolvendo porque a proposta é boa. No momento que tu consegue provar que a proposta dá o resultado vem. Certo? Então, como que tu coloca isso para nós, assim, como administração? Como que é para ti? Porque tu trabalhou dentro da SMED também, né, Vera? Também, em vários setores, né, já, né? Realmente, assim, é difícil, porque a administração ela tem que ter um pouquinho para cada um, né? Assim, digamos assim, né? É difícil, assim, também, eu vou investir só nesse esporte, só no outro, né? Então, assim, a luta foi bastante grande, assim, porque havia uns ginásios poliesportivos e, olha, comparado com outras cidades da região, assim, Sapiranga foi, naqueles primeiros anos que eu cheguei, foi agraciada assim com praticamente ginásios poliesportivos em todas as escolas. Só que havia uma lacuna que não haviam as quadras esportivas públicas, digamos, não tinham as tabelas de basquete. Então, assim, foi mais uma, entre aspas, uma batalha, uma conquista, a gente conseguir as tabelas oficiais para o ginásio Menezão, né? Agora, não muito longe, né? Se for pensar 2017, né? Então, assim, depois de 2018, conseguimos, né, a administração construir mais uma quadra aberta no Parcão. Então, assim, com isso, difundiu muito a prática, assim, porque daí as pessoas pegavam uma bola, tinha uma bola e iam jogar no Parcão. Eles combinavam, meus ex-alunos, alunos, né? Então, assim, acabou ampliando muito a vivência do basquete na cidade. Nós organizamos alguns torneios de trios também, né? Assim, desde escolar até a categoria adulto, que vieram assim atletas de toda a região, assim, sabe? Foi bem legal, assim. Já tivemos a 3ª edição, né? Nós íamos para a 4ª edição, infelizmente, agora não sabemos. É verdade, né, Vera? Então, fica uma lacuna. E eu tenho certeza que toda a sementinha que tu plantou lá e pelos alunos que já passaram por mim, tu pode ter certeza que vai dar bons frutos só em essas conquistas. Isso é que nos satisfaz, né, Vera? Com certeza. Nós estamos, infelizmente, né, chegando ao final do nosso programa Esporte na TV. Vera, nós poderíamos ficar aqui mais noites conversando, né, porque a paixão pela atividade física é grande. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem como educadora, como professora, né, como jogadora, como admiradora desse esporte, tanto para os nossos alunos, para nossas crianças, para os nossos telespectadores.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você pelo convite, né? Assim, eu tô ainda nervosa, até já está no final do programa, ainda meu coração está acelerado, né? Assim, eu poderia, é bem mais fácil dar aula do que estar falando para a TV, digamos assim. E eu assim eu coloco assim que eu sou uma sonhadora. Eu acredito que através do basquete eu e a sociedade assim consiga fazer uma diferença. Eu acho que eu estando sábado à tarde com a criançada, com os jovens no ginásio Nenezão e em algum outro lugar com eles envolvidos, que isso vai fazer a diferença. Então, assim, até com a pandemia houve a situação de eventualmente um corte nas verbas do governo federal para as categorias de base, e eu infelizmente eu lamento isso. Eu peço assim que se tiver alguma administração que esteja vendo que continue incentivando, investindo nas escolas, nos projetos, que é ali que vai assim nós vamos ter os resultados. Eu acredito que o basquete e os demais esportes são a diferença na nossa sociedade. Vera, muito obrigada. Te agradeço de coração. O Esporte na TV te agradece pela participação. E ficamos aqui por hoje, né? Porque amanhã continuaremos com mais um Esporte na TV. Eu que agradeço. Obrigada.